Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, segunda-feira, dia 13 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier-te dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a começar da primeira leitura de hoje, notamos uma mensagem que parece ser diretamente aos que têm posições de altas funções. No entanto, nunca devemos nos esquecer que a mensagem evangélica sempre deve ser lida em um contexto que todos, sem distinção, possam beber de suas fontes. Em primeiro, se diz que as pessoas que governam devem buscar a Deus com simplicidade. O que significa que, infelizmente, incontáveis pessoas, quando alcançam um nível mais elevado em suas vidas, um nível mais estável em suas vidas, por vezes se esquecem de Deus. A leitura indica-nos com precisão que não devemos deixar de procurar o Senhor em todo o tempo de nossa vida. E além disso, destaca que a nossa procura constante ao Senhor ainda nos confere grande sabedoria de espírito. Mas prestem bem atenção no enunciado, visto que a sabedoria concedida por Deus não habita em um corpo que trama falcatruas ou que vive constantemente em pecado. A sabedoria divina é puríssima e por isso devemos procurá-la seguros de que, independente de nossas funções em níveis mais ou menos elevados, temos sempre que confiar na graça de Deus. A leitura ainda diz que ela se manifesta a todos aqueles que não exigem provas e por isso confiam. A confiança pode ser vista como uma característica da personalidade e pode ser entendida como acreditar, estar seguro ou ter certeza sobre algo. A sua origem é do latim confidere, que significa acreditar plenamente com firmeza. Esta informação fica ainda mais interessante se a ligarmos com o Evangelho de hoje, o qual Jesus alerta os seus discípulos sobre os escândalos e depois ainda conta a pequena parábola do grão de mostarda. Em primeiro, Jesus diz que os escândalos são inevitáveis, mas nenhum de seus discípulos deve ser causa de um escândalo, pois se assim acontecer, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e tal pessoa seja jogada ao mar. Que coisa terrível, né? Qual o grande perigo do escândalo? Teofilacto de Ócrida, do século XI, esclarece ao dizer assim: os escândalos são obstáculos à vida virtuosa e agradável a Deus. Ora, querido povo de Deus, realmente, se analisarmos dentro desta perspectiva, notamos que qualquer notícia negativa a respeito do interior da igreja, do interior do clero, sempre é muito doloroso. À vista disso,
Jesus previne a sua igreja e todos os seus para não serem causas de escândalos. Se isto acontecer, coloque uma pedra de moinho e se atire ao mar. Ou seja, desapareça, né? Quanto doloroso deve ser um escândalo quando chega ao céu. Então, olhando para esta informação, saibamos aproveitar a instrução de Jesus a respeito do grão de mostarda, que é algo muito pequenino, mas se for bem cuidada, cresce e dá muitos bons frutos. Vejam só a importância da confiança citada na primeira parte desta reflexão. Mesmo sendo pequenina, né, a semente de mostarda, diz São Gregório assim: se ela for acolhida em princípio de fé, resta para a pequenina semente apenas crescer aos poucos até chegar à sua perfeição. Vejam só, a simplicidade pedida na primeira leitura parece nos dar um suporte em um nível muito elevado de perfeição na vida espiritual e virtuosa. Sem dizer que Jesus nos ensina que, se a nossa fé for pequena, assim como o pequeno grão de mostarda, poderemos dizer para uma árvore: arranca-te deste local e lança-te ao mar, e assim acontecerá. Querido povo de Deus, não percamos instrução tão rica e agradável a Deus. Tomemos posse de tão precioso dom, pois com a fé, mesmo pequena, podemos inutilizar qualquer ação ou tipo de mal em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares. Ora, tudo o que Jesus ensina, se fizermos com extrema fidelidade, sempre acontecerá, pois as palavras que saem da boca do Filho de Deus são irrevogáveis. Quantos males não poderíamos arrancar, eliminar, extirpar de nossos lares com tamanha informação preciosa que Jesus nos oferece? A fé utilizada com a sabedoria e simplicidade citadas na primeira leitura de hoje pode nos livrar de muitos males, males físicos, espirituais, temporais, presentes ou mesmo futuros. Com efeito, nosso Senhor, nesta ocasião, sem nenhum mistério, veja só, sem nenhum mistério, ele instrui sobre a confiança, sobre a fé mesmo. Ela pode ser praticada por todas as pessoas que não se tornarem obstáculos à vida virtuosa e agradável a Deus. Basta ter confiança e, com simplicidade, crer, confiar que, ao dizer: árvore, lança-te ao mar, ela será lançada. Ou seja, ao rezar com fé, com confiança, unidos ao céu, acredite, devemos acreditar que todos os desafios serão superados e todos os nossos caminhos serão aplanados. Querido povo de Deus, aprendamos a nos libertar para a fé cristã, para a fé em Jesus Cristo. Deus abençoe você e toda a sua família.